Josué, capítulo 22. Então Josué chamou os Reubenitas e os Gaditas e a meia tribo de Manassés e disse-lhes: Tudo quanto Moisés, o servo do Senhor, vos ordenou, guardastes, e à minha voz obedecestes em tudo quanto vos ordenei. A vossos irmãos por todo este tempo até ao dia de hoje não os desamparaste. Antes tivestes cuidado de guardar o mandamento do Senhor vosso Deus. Agora o Senhor vosso Deus deu repouso a vossos irmãos, como lhes tinha prometido. Voltai-vos, pois agora, e ide-vos às vossas tendas, à terra da vossa possessão, que Moisés, o servo do Senhor, vos deu além do Jordão. Então somente tende cuidado de guardar com diligência o mandamento da lei de Moisés, o servo do Senhor vos mandou, que ameis ao vosso Senhor vosso Deus, e andeis em todos os seus caminhos, e guardais os seus mandamentos, e vos achegueis a ele, e o sirvais com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Assim Josué os abençoou e despediu-os, e foram-se às suas tendas. Ora, Moisés dera herança em Bazã à meia tribo de Manassés, porém a outra metade Josué deu herança entre os seus filhos aquém do Jordão, para o ocidente, e enviando Josué também às suas tendas, os abençoou. E falou-lhes dizendo: Voltai-vos às vossas tendas com grandes riquezas e com muitíssimo gado, com prata e com ouro e com metal e com ferro e com muitíssimas roupas, e com vossos irmãos repartiu o despojo dos vossos inimigos. Assim os filhos de Ruben e os filhos de Gad e a meia tribo de Manassés voltaram e separaram-se dos filhos de Israel de Siló, que está na terra de Canaã, para irem à terra de Gileade, à terra da sua possessão, de que foram feitos possuidores, conforme a ordem do Senhor pelo ministério de Moisés. E chegando eles aos limites do Jordão, ainda na terra de Canaã, ali os filhos de Ruben e os filhos de Gad e a meia tribo de Manassés edificaram um altar junto ao Jordão, um altar de grande aparência. E ouviram os filhos de Israel dizer: Eis que os filhos de Ruben e os filhos de Gad e a meia tribo de Manassés edificaram um altar diante da terra de Canaã, nos limites do Jordão, ao lado dos filhos de Israel. Ouvindo isto, os filhos de Israel reuniram-se toda a congregação dos filhos de Israel em Siló, para saírem em guerra contra eles. E enviaram os filhos de Israel aos filhos de Ruben e aos filhos de Gad e à meia tribo de Manassés na terra de Gileade, a Fineias, filho de Eleazar, o sacerdote, e a 10 príncipes com ele, de cada casa paterna um príncipe, de todas as tribos de Israel, e cada um era cabeça de sua casa e seus pais entre os milhares de Israel. E indo eles aos filhos de Ruben e aos filhos de Gad e à meia tribo de Manassés, à terra de Gileade, falaram-lhes dizendo: Assim toda a congregação do Senhor, que transgressão é esta que cometestes contra o Deus de Israel, deixando hoje de seguir ao Senhor, e edificando-vos um altar para vos rebelardes contra o Senhor? Foi-nos pouco a iniquidade de pior, de que ainda até o dia de hoje não estamos purificados, mesmo que tenha havido castigo na congregação do Senhor. Porque hoje deixais de seguir o Senhor. Será que rebelando-vos hoje contra o Senhor, amanhã ele se irará contra toda a congregação de Israel? Se é, porém, que a terra de vossa herança é imunda, passai-vos para a terra de possessão do Senhor, onde habita o tabernáculo do Senhor, e tomai possessão entre nós, mas não vos rebeleis contra o Senhor, nem tampouco vos rebeleis contra nós, edificando-vos um altar, além do altar do Senhor nosso Deus. Não cometeu Acã, filho de Zerá, transgressão no tocante ao anátema? Não veio ira sobre toda a congregação de Israel, de modo que aquele homem não morreu só na sua iniquidade? Então responderam os filhos de Ruben e os filhos de Gad e a meia tribo de Manassés, e disseram aos cabeças dos milhares de Israel: O Senhor Deus dos deuses, o Senhor Deus dos deuses, Ele o sabe. E Israel mesmo o saberá, se foi por rebelia ou por transgressão contra o Senhor, hoje não vos preserve. Se nós edificamos um altar para nos desviarmos de seguir após o Senhor, ou para sobre ele oferecer holocausto e oferta de alimentos, ou sobre ele apresentar oferta pacífica, o Senhor mesmo de nós o requeira. E se antes o não fizemos por receio disto, dizendo: Amanhã vossos filhos virão a falar a nossos filhos, dizendo: Que tendes vós com o Senhor Deus de Israel? Pois o Senhor pôs o Jordão por termo entre nós e vós, ó filhos de Ruben e filhos de Gad. Não tendes parte no Senhor, e assim bem poderiam vossos filhos fazer desistir a nossos filhos de temer ao Senhor. Por isso dissemos: Preparemo-nos agora e edifiquemos um altar, não para o holocausto nem para sacrifício, mas para que entre nós e vós, e entre as nossas gerações depois de nós, nos seja em testemunho para podermos fazer o serviço do Senhor diante dele, com os nossos holocaustos e com os nossos sacrifícios, e com as nossas ofertas pacíficas, para que os nossos filhos não digam amanhã a nossos filhos: Não tendes parte no Senhor.
Por isso dissemos: quem suceder que amanhã assim nos digam a nós e às nossas gerações, então diremos: vede o modelo de altar de Senhor que fizeram nossos pais, não para holocausto nem para sacrifício, porém para ser testemunha entre nós e vós. Nunca tal nos acontecera que nos rebelamos contra o Senhor, ou que hoje nós deixemos de seguir o Senhor, edificando altar para o holocausto, oferta de alimento ou sacrifício, fora do altar do Senhor nosso Deus que está perante o seu tabernáculo. Ouvindo, pois, Finéias, o sacerdote, e os príncipes da congregação, e os cabeças dos milhares de Israel, que com eles estavam, as palavras que disseram os filhos de Ruben, e os filhos de Gad, e os filhos de Manassés, pareceu bem aos seus olhos. E disse Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, aos filhos de Ruben e aos filhos de Gad e aos filhos de Manassés: hoje sabemos que o Senhor está no meio de nós, porquanto não cometestes transgressão contra o Senhor. Agora livrastes os filhos de Israel da mão do Senhor. E Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, com os príncipes, deixando os filhos de Ruben e os filhos de Gad, voltaram da terra de Gileade à terra de Canaã, aos filhos de Israel, e trouxeram-lhes resposta. E pareceu a resposta boa aos olhos dos filhos de Israel, e os filhos de Israel louvaram a Deus, e não falaram mais em subir à guerra contra eles em exército, para destruírem a terra em que habitavam os filhos de Ruben e os filhos de Gad. E os filhos de Ruben e os filhos de Gad deram ao altar o nome de Ed, para que seja testemunha entre nós que o Senhor é Deus.